Olá, eu sou o Bradock mais uma vez aqui para a gente dar continuidade no nosso assunto. E vamos continuar falando sobre o fanatismo religioso. Um mal que há muitos e muitos anos já vem corroendo a humanidade. Bem, quando o livro de Marcos foi escrito, lá, o dito Marcos 16:16, ele, ele foi escrito depois da morte de Cristo, 70 anos depois. E a história não sabe dizer, a igreja não sabe dizer quem é o verdadeiro autor deste livro. Né? Mas o fanatismo é tamanha que as pessoas acreditam que esse Marcos que escreve o Evangelho de Marcos é o Marcos lá que conviveu, que foi discípulo, que foi aluno de Jesus. E o interessante é que o fanatismo é tanto da área religiosa lá do cristianismo, quanto agora no nosso dia a dia, no nosso agora na atualidade, na nossa contemporaneidade aqui. Recentemente eu estava assistindo uma entrevista e um cidadão aparentemente muito inteligente, diga-se de passagem, porém ele tinha uma espécie de fanatismo. Mas qual? Ele dissera que o nosso grande Chico Xavier nada mais, nada menos era que João Evangelista. O cara que escreveu o Evangelho de São João. O cara que escreveu o livro de Apocalipse. Quer dizer, há uma espécie de deidade que querem lançar sobre o Chico. Isso nada mais é do que um fanatismo, do que uma, uma necessidade de achar que alguém é superior. Porque eu, como humano, eu não posso. Mas o outro que é maior do que eu, né? Hoje, como eu tinha falado no outro vídeo, eu ouvi um cidadão pregando que quando Jesus caminhava e que, e que, o, e que Zaqueu era pequeno e subiu numa árvore para enxergar Jesus, né? Isso segundo a interpretação desse pastor que estava pregando, né? Esse pregador que estava pregando. E ele dizia que Jesus disse para ele, Disseu, desce daí, porque eu, Jesus, não aceito ninguém maior do que eu. Quer dizer, a mente, distorção das coisas, né? Que ele não conhece o Cristo, não conhece Jesus. O que ele conhece é o medo. E pelo medo a gente cria fantasias. Pelo medo a nossa mente vaga, né? A gente cria personagens que não existem, né? O cara não entende o que era Jesus, a mente de Jesus, que ele diz que Jesus, ele o próprio disse para Zaqueu que ele não aceitava ninguém maior do que ele. Então por isso que ele tinha que descer da árvore. Percebe? A, a pequenez de Zaqueu não se dava pelo tamanho dele, mas pela profissão que ele exercia. Uma profissão que à época era corrupta. Ele extorquia as pessoas para cobrar impostos. Então por isso que ele era pequeno. A pequenez dele não era pela estatura, mas a distorção é tamanha que as pessoas acreditam em falácias. Certa feita tinha um outro cidadão que eles pregam como que Deus, que Jesus estava sentado do lado direito de Deus. Então o lado direito é o lado que mais funciona na humanidade, segundo eles. Eles acreditam que há um lado, Deus